Boa noite, gente! Hoje vamos falar sobre transição de carreira. Olha que assunto bacana! Então, esperar a galera entrar aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todo mundo. Vou adicionar aqui o nome da nossa live. Bem-vindos, galera! Bem-vindos! Eu finjo ter paciência. Além de vocês me ouvirem cantar, nós vamos falar sobre transição de carreira. Dá uns 2 minutinhos aí. Porque adoro essa música. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelos corações. Às vezes alguém precisa ouvir essa live, manda pro amigo. Vamos compartilhar, ser generosos. A vida não tá tão rara. Essa versão ficou ótima, né? Com a Loki. Eu adoro. O quê? A vida é tão rara. Vocês gostam? Tá cheio de live rolando, né, povo? Cheio. Muita gente. Bom, já deu aí uns minutinhos para todo mundo entrar. Vou começar já. Daí, 1 minuto mais. Já entro no assunto, tá? Vai ser um assunto direto, sem enrolação aqui, pra gente conversar, bater um papo. Bom, galera, então, boa noite a todos. Quarta-feira, é um prazer tê-los aqui comigo. Como vocês sabem, toda quarta-feira eu faço uma live, sempre com assuntos relacionados a branding, e tudo que tá ligado ao branding, ao desenvolvimento, a várias outras coisas. E quem ainda não sabe, quem é novo aqui, eu desejo as boas-vindas a todo mundo que está aqui. Muito prazer em tê-los aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre transição de carreira. Por que eu vou falar sobre este assunto? Porque hoje à tarde eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories e aconteceu o quê? Eu perguntei qual que é a sua maior dificuldade no momento. E quando eu coloquei essa pergunta, eu tive várias pessoas que resolveram compartilhar a sua dor atual do momento. É muito difícil a gente escrever alguma situação indesejada que nós estamos passando, e ainda mais para uma pessoa, às vezes, que a gente nem conhece, né? Então, eu tive o privilégio de ter muitas pessoas compartilhando a sua dificuldade. A gente vive num mundo aí, né, que está em constante evolução, em constante transformação, e as coisas elas vão mudando rapidamente do dia para a noite. E no esses dias eu coloquei uma frase falando assim, que a única certeza que nós temos, sabe qual é? É a mudança. A única certeza, porque de resto a gente não tem certeza sobre nada. Somente de que tudo vai mudar. E eu costumo falar, né, que o pessoal fala, eu busco por uma estabilidade, por um conforto, por alguma coisa assim. E o que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte, que conforto e estabilidade, isso não existe. Não existe. O que nós temos que fazer é nos adaptarmos às nossas mudanças e a tudo o que vem ocasionando e o que vai acontecendo diante dessas mudanças, certo? Então, eu separei esse tema porque algumas pessoas comentaram assim, nossa, eu tô querendo mudar de carreira, mas eu não sei por onde começar. Aí teve outras pessoas assim que escreveram, olha, eu tô buscando aí me desenvolver, começar uma outra profissão, mas eu não sei se eu estou no caminho certo, eu não sei se é exatamente isso que eu devo fazer. Então, não foi uma pessoa, não foi duas, foram várias, mas nem todas falando, quero mudar de carreira. Algumas pessoas, elas escreveram assim, olha, eu já estou há muitos anos no meu trabalho, e eu não sei se eu quero continuar com isso amanhã, não sei se eu quero continuar com isso para sempre, se é algo realmente que vale a pena continuar, porque hoje eu faço vários questionamentos, poxa, será que é isso que eu quero fazer para sempre? E
sempre vem pessoas falando sobre isso, né? Que nem sempre elas têm certeza daquilo que elas estão fazendo. Mas é o que eu falo, gente, a única certeza que a gente tem é a mudança. E o que nós temos que fazer é fazer o quê? É inovar, é mudar, é buscar novas alternativas. Então, hoje eu vim falar um pouquinho de transição de carreira, sabe por quê? Porque eu fiz uma transição de carreira. E aí eu vou contar a minha história aqui pra vocês, de uma forma bem descontraída, e quem tiver alguma pergunta, pode escrever na caixinha ali, a gente vai conversando. Obrigada desde já pelos corações, e se alguém precisa ouvir essa live, mandem pros amigos para eles ouvirem. É que vocês estão mal acostumados, eu deixo a live salva, vocês ficam assistindo tudo depois, né? Mas tá tudo certo, não tem problema não. Acho que informação boa, ela é informação compartilhada. Não temos que ficar guardando informação e essa coisa toda, né? Então, gente, eu não sei vocês que estão aqui, se vocês já me acompanham há um tempo ou não, mas o que eu quero falar pra vocês, eu era comissária de bordo, trabalhei como comissária de bordo, trabalhei na aviação por 8 anos. E aí eu quero contar como que eu fiz essa transição para trabalhar com o branding hoje, o que eu fiz para dar essa mudança, né? Porque hoje em dia o pessoal comenta e fala, nossa, eu vejo assim, você era comissária e agora você deu uma mudada e mudou rápido, como é que foi isso, como é que funciona, como é que não é. E aí eu vou contar rapidinho aí sobre a minha história, quem tiver perguntas aí vai escrevendo aí no decorrer da live, certo, gente? Bom, o que acontece? Eu sou uma pessoa que, eu até esses dias escrevi aí nas redes sociais que eu sou uma pessoa do mundo, né? Eu adoro estar em movimento, gosto de estar sempre em contato aí com pessoas, com cidades, com lugares, com culturas. Gosto daquele ir e vir, gosto dessa mobilidade. Então, eu nasci em Santa Catarina e fiz faculdade em Santa Catarina, fiz faculdade de marketing, isso já tem muito tempo. Eu me formei em 2008. E aí, o que aconteceu? Depois que eu terminei a faculdade, eu trabalhava em concessionária de carro, trabalhei em loja, trabalhei com venda de celular, ou seja, eu sempre trabalhei muito com o público. E quando eu fiz a faculdade na época, que eu escolhi fazer, vou fazer administração com marketing, eu escolhi porque era algo que eu sempre gostei muito, essa parte aí de propaganda, do comercial, de como o cliente te enxerga, né? Porque como eu trabalhava sempre ali em contato com as pessoas, eu percebia que tem muito disso, das vezes a pessoa sim simpatizar com você, ou o que você falou, como você falou. Então eu sempre gostei muito dessa área, e por isso que eu fiz a faculdade lá na época de administração com marketing. Fiz a faculdade, me formei. Só que assim, a faculdade, gente, vocês devem saber aí, né? Ela não te prepara para o mercado. O que te prepara mesmo é você tá ali fazendo todo dia, né? É você tá ali na raça. É isso que prepara você para você conseguir sim ser um profissional diferente. A faculdade ela vai te dar teoria. E o que depende de você é você sim ir buscar novos horizontes, novas oportunidades, ir em busca disso, porque a faculdade ela é um diploma. E a diferença ela vem com a execução. É isso que vai te fazer um profissional melhor ou não. É a prática, não adianta. E aí, enfim, vou continuar a história. Fiz a faculdade lá de administração com marketing na época lá em Santa Catarina. Me formei e aí assim que eu terminei a faculdade, eu trabalhava numa concessionária de carros. Isso foi em 2008, né, que eu já falei. Aí eu pensei assim, eu falei, nossa, eu não quero ficar trabalhando aqui, eu quero realmente buscar novas coisas, quero desbravar novos lugares. Eu sempre tive muita vontade de viajar, muita mesmo, assim, vontade de conhecer lugares, países. Só que na época, gente, não tinha condição nenhuma de bancar uma viagem minha para fazer um intercâmbio, para estudar fora. Não tinha como fazer isso. Eu trabalhava, pagava a minha faculdade e assim era a minha vida. Faculdade, trabalho, casa, nada de extraordinário. Aí, na época, eu tive um amigo que ele... Na época, meu irmão ele se mudou para Florianópolis, né, capital de Santa Catarina, obviamente. E aí ele foi morar lá e um amigo dele, na época, era muito Fotolog que a gente usava, sabe?
Vocês lembram dessa época, gente? Me falem aí se vocês lembram do Fotolog. Eu usava muito. Sempre gostei de fotos, desde muito jovem. Aí, na época, o que aconteceu? Um amigo dele fez... eu vi ele postando várias fotos de lugares legais, de países, viajando... E aquilo me instigou, porque uma imagem, ela fala mais do que muita coisa, né? O que eu falo aqui, 97% da nossa comunicação, ela é não verbal. E apenas 3% verbal. Então ele colocou lá uma foto viajando, eu lembro até hoje o país que era Croácia, um lugar super bonito. Aí aquilo me atiçou, falei, nossa, como ele fez para ir viajar? Aí eu descobri que ele havia ido trabalhar em navio de cruzeiros, na época. Então, eu lá em 2008, acabei minha faculdade, aí eu falei, meu Deus, eu não vou usar a faculdade, aí fiquei 4 anos estudando. Aí eu falei, não vou usar neste momento. O que eu fiz? Guardei meu diploma, porque me formei tudo, guardei, e apliquei para trabalhar como atendente de bar em navio de cruzeiros. E foi isso que eu fiz. Aí... teve uma seleção super grande, com muitas pessoas. Na época eu fazia um cursinho de inglês super básico. E aí eu tava tentando, achando assim que eu tava falando inglês daquele jeito, né? Eu falei, gente, eu tô arrasando no inglês. Que nada! Quando vai colocar em prática, gente, a história é outra, né? Às vezes a gente acha que tá arrasando ali, mas vai fazer o negócio, não é bem assim. Enfim, fiz as entrevistas e... entrei, eu acho que foi muita sorte, eu tive muita sorte, porque na época tinham 300 pessoas para serem, estavam se candidatando, e apenas 10 passaram, e eu tava no meio das 10, então eu falo, eu acho que foi muito o destino que conspirou também, e eu fui. E aí eu embarquei, fui trabalhar em navio, fiquei 2 anos trabalhando em navio, olha gente, é um trabalho muito cansativo, é um trabalho assim que você não para, sabe? Eu pensei assim, nossa. Só que assim, como eu já tinha esse amigo, ele falou, Michele, venha preparada, porque você não vai estar de férias não, você vai estar trabalhando e muito. Aí, gente, eu levei uma mala enorme, sabe? Com vários looks. Eu falei, nossa, vou tirar várias fotos em vários lugares. Eu mal tinha tempo pra dormir. Da época era muito trabalho, muito cansativo. Eu não sei se tem alguém aí de navio que trabalhou em navio, mas assim... o trabalho é muito cansativo. O Léo tá falando, viajar deve ser legal. Realmente, viajar é muito gostoso. Só que, quando você viaja a passeio é uma coisa. Quando você viaja a trabalho é totalmente diferente. Porque você não consegue direcionar aí pro lazer, né? E aí, enfim, eu me acostumei com a rotina, eu achei que eu não ia me acostumar nunca, às vezes eu trabalhava 15 horas, dormia quase nada naquele navio, e quando tinha o tempo de descanso lá, o nosso break, o que eu ia fazer? Eu queria sair para curtir as cidades, então eu falava assim, agora eu vou conhecer o que tem aí de bom para visitar nos lugares. E aí eu acabava dormindo muito pouco, quase nada, e eu acabei ficando doente. Aí eu me recuperei, mas assim, porque a alimentação não fica aquela coisa. Aí eu me acostumei, entrei no ritmo e fiquei 2 anos. E aí depois sim, eu consegui sim estar visitando lugares diferentes e tudo mais. Foi uma experiência para mim engrandecedora, porque eu conheci gente de muitos lugares e países. Eu conheci sim, viajando no navio, eu conheci... Ai, gente, acho que foi uns... eu não me lembro direito, mas foi mais de 20, só pelo navio, né? Então, realmente, poxa, tipo, Amsterdã tava toda semana, então foi legal, porque depois que eu peguei aquele ritmo do trabalho, eu consegui aproveitar, mas assim, aproveitar correndo, horas no lugar, né? Não, eu vou ficar turistando vários dias. Só que aí o navio, ele faz uma rota, e tipo assim, todo cruzeiro, ele passa pelo mesmo lugar. Então, por exemplo, nessa segunda eu tô em Amsterdã, na próxima eu também estou. Então, eu consegui, às vezes, visitar uma coisinha num dia, outra coisa no outro dia. E... Paulo, o que Paulo falou? As pessoas têm a ilusão de que ganhar milhões e ficará de papo pro ar. Exatamente. Acho que é isso, né? A pessoa acha, vou ganhar horrores, vou visitar o mundo e vou tirar várias fotos, mas não é assim, sabe? Não é assim que funciona. Mas foi uma experiência ótima, porque... Ai, minha luz quase caiu. Porque, gente, eu aprendi no navio, aprendi a falar espanhol, aprimorei meu inglês, né? Que eu achava que arrasava no inglês, só que não, aprendi lá. E, além do mais,
Fiz diversas amizades aí no Brasil e no mundo. Pois bem, voltando, saí do navio de cruzeiros, e aí eu voltei para minha cidade do interior de Santa Catarina. Chegando lá, quem disse que eu me acostumo de novo, gente? Vocês já ouviram aquela frase, passarinho que aprende a voar? Para voltar depois, olha, não é fácil, né? Então eu tinha ganhado minhas asas, eu vi como era bom você estar assim um dia num lugar, outro dia no outro, um dia num país, e para mim foi muito bom. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, bateu aquele negócio. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente fala de transição de carreira, normalmente a pessoa já sabe o que ela quer fazer. Eu não tinha a mínima ideia do que eu iria fazer naquela época. Isso foi 2011, quando eu voltei do navio. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas veja bem, o que aconteceu? Eu sempre quis ter feito um intercâmbio, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha juntado uma graninha assim no navio, ganhava em dólares, estava rica, meu bem. Só que não, né? Por quê? Se eu estivesse trabalhando em navio nessa época de hoje, aí sim eu tinha feito dinheiro. Mas na época o dólar era 1,60, 1,50, era nada, 1,80 no máximo. Enfim, peguei esse dinheiro e aí fui fazer o intercâmbio que eu sempre quis fazer. Aí fui fazer o intercâmbio e escolhi Dublin, fui morar lá em Dublin, isso lá em 2012. É que eu não me lembro muito bem as datas. Aí fui morar lá, aí fiz um curso de inglês e trabalhei lá. Tinha mais 3 empregos. Nossa, gente, olha, eu vou falar, as pessoas acham assim, vê foto, vê viagem, né? Eu falo, quem vê close não vê corre. Porque realmente, fiquei lá, ó, trabalhando um monte. Eu não sei se alguém de vocês aí já morou fora, se alguém quiser contribuir aí, quiser falar, realmente é algo que você... Fora do país, quando você não tem, assim, vamos supor, uma cidadania, ou você não tem um idioma legal, o que sobra são subempregos. É muito difícil você estar fora do país e você trabalhar num emprego bom já de cara. Não é assim que funciona, tá? Eu tô sendo sincera com vocês, por quê? A maioria das pessoas hoje vem aqui e fala assim, quero ir embora, quero morar fora, estudar fora, isso e aquilo. Tudo bem, gente. Mas você tem que ter plena consciência do trabalho. Você vou ganhar em dólar, vou ganhar em euro. Sim, vale muito mais. Mas qual é o trabalho que você vai fazer? Você tá disposto a fazer isso? Você tem que pensar sempre nisso, né? E aí lá eu trabalhei, gente, trabalhei em restaurante. O primeiro trabalho que eu tive lá foi Abraquebraba. Gente do céu, já ouviram falar nisso? Quem mora lá em Dublin? Quiser me comentar aí, se tiver alguém de Dublin, que eu tenho vários amigos lá. Nossa, eu passava, olha, fritando batatinha pra galera que saía da balada na madrugada. Nossa, o pessoal saía, ó, faminto. E eu lá, fazendo sanduíche, batata, aquela coisa toda. E eu sempre enchia o lanche da galera com muito recheio. Dava, tipo assim, eu falei, nossa, fazia o lanchão assim, né? Aí o pessoal sempre me dava muita gorjeta, porque realmente eu caprichava no lanche. Olha só, e as minhas colegas, elas ficavam putas, porque elas falavam, por que só você ganha gorjeta? Eu falei, poxa, faz um lanche decente aí pro povo. Gente, que fase, sabe? Foi uma fase assim que marcou muito, sabe? Teve muita... deu muita história ainda pra contar sobre isso. E aí, resumindo, eu comecei a trabalhar nesse trabalho lá, sabe? Deixa eu ver, alguém perguntou um negócio que eu perdi... Oi, Scott, boa noite, tudo bom? Bem-vindo. Scott, maravilhoso, trabalhei, ó, melhorando pessoas, gente, dá vários treinamentos. E aí, no fim das contas, esse foi o primeiro trabalho que eu peguei lá, né, lá em Dublin. Aí depois, gente, assim, eu falo assim, no começo não dá pra você já querer escolher muita coisa, porque eu tava fora do país, estudando inglês, não tinha experiências, mas no Brasil, que lá não valiam de nada. Então eu peguei o trabalho que me veio nessa hora. Oi, Léo, bem-vindo. Tava no mercado, fazer compras. E aí, depois disso, eu trabalhei num restaurante e trabalhei num café. Aí as coisas começaram a fluir. Por quê?
Quando eu falo assim, que a gente deve realmente fazer sempre mais do que aquilo que nos pedem, é porque realmente isso traz resultados. E não é à toa que eu falo isso aqui. Eu fui educada sempre, eu acho que isso vai muito da educação de cada um também, mas também isso você pode aprender na convivência com outras pessoas. Eu nunca tive um costume, por exemplo, de matar trabalho, de dar dispensa médica, de faltar. Nunca. Para mim isso era vergonhoso e ainda é. Então, por mais que muita gente acabava usando de desculpa para pegar um atestado, tá, ou coisa assim para faltar ao trabalho, eu nunca tive isso, porque eu sempre entendi que, poxa, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. E muitas vezes eu tava até ruim, eu ia trabalhar doente, sabe? Mas, e aí, voltando à história lá de Dublin, nesse restaurante que eu trabalhei na época lá, era um restaurante que se chamava Buenos Aires Grill. Era um restaurante argentino, sediado lá em Dublin. E olha só, eu falo muito, gente, que as oportunidades, elas não vão bater na porta. Nós temos que muitas vezes criar. Até pode bater na porta, mas é muito difícil disso acontecer. Vocês concordam? Ninguém vai falar, ai, né? A gente tem que ir atrás daquilo que nós queremos. E aí, o que aconteceu? Eu tava cansada de trabalhar nesse fast food que eu trabalhava a madrugada inteira fazendo lanche, fritando batatinha frita. Não aguentava mais, porque eu estudava de manhã, então eu ia virada, assim, sabe? Sem dormir. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito em busca das coisas que eu queria. Porque eu falei, não, eu vim aqui, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer um dinheiro, não aceito menos do que isso e vou pegar o trabalho que tá disponível agora. Vocês acham aquele frio que é de Dublin, pra quem já foi, pra quem conhece... Era um frio de rachar, eu ia trabalhar de bicicleta, gente. De bicicleta, meu trabalho começava meia-noite até às 6 horas da manhã. Eu colocava a luva e a minha mão cortava toda, mesmo com a luva, porque era muito frio mesmo. E eu trabalhava a madrugada inteira atendendo a galera saindo da balada, fazendo lanche. Gente, hoje eu bato palma pro pessoal que trabalha nisso, porque não é fácil. E aí, enfim, eu sempre... fazia o lanche, dava risada, brincava com o povo e tudo foi. Só que eu tava cansada, porque eu estudava de manhã, eu saía do meu trabalho, ia pra casa, tomava um café e ia estudar inglês. Ou seja, gente, tipo assim, eu dormia à tarde só, ficava muito cansada. E aí eu falei, bom, eu preciso de um outro trabalho, porque eu não tô conseguindo me dedicar pros estudos. Mas eu precisava do trabalho pra me manter lá, sabe? Me manter lá, no caso. Aí, eu tava voltando pra casa numa época... Nossa, era muito frio. Meu Deus, gente, eu já passei por tantas nessa vida, assim, nesses quesitos que eu não compartilho muito, mas hoje eu resolvi contar alguns pedaços da minha história, não todos, só alguns. Aí, eu tava voltando pra casa, passei na frente desse restaurante, falei, nossa, que restaurante bonito, perto da minha casa, de repente eu até posso trabalhar nesse restaurante. Deixei meu currículo lá. E aí, nisso que eu deixei, cheguei em casa, né, de bicicleta, sempre de bicicleta. Só bicicleta que eu usava lá, não tinha... Tem ônibus, essas coisas, mas assim, tudo tinha que pagar, né? Então eu tinha um trabalho que eu não ganhava muito, pagava a escola, aluguel, não sobrava, então eu andava de bicicleta. Não ia ficar ostentando num lugar que eu não tinha o que ostentar, vocês entendem? Aí eu cheguei em casa e aí o telefone tocou. Eu tinha trabalhado a madrugada inteira, saído da escola e entregar esse currículo. Eu tava exausta. O telefone tocou e a pessoa falando em espanhol comigo. E aí ela perguntou assim, você deixou um currículo aqui? Pode vir hoje à noite trabalhar em espanhol? Você habla espanhol? Graças a Deus, eu aprendi a falar espanhol quando eu trabalhei no navio de cruzeiros. Eu não falava nada, eu aprendi com a convivência lá dos ticos, dos hermanos, né? Porque tinha muito peruano, muito boliviano que trabalhava no navio, então eu aprendi o espanhol lá. Aí eu entendi o que ela falou, eu falei sim dela, então tá. Venha de pantalonas negras, né? Eu falei, caraca, não tenho nenhuma calça preta. Calça preta e uma camisa branca. E... olha só, olha o que eu fiz, gente. Saí da minha casa correndo, fui para uma loja de departamento que tem lá, super conhecida. Comprei uma calça, comprei uma camisa. Só que assim, ó, à noite, meia-noite, eu começava no meu outro trabalho lá do fast food, que eu tô falando aqui pra vocês. Aí eu falei, nossa, não posso perder essa chance. Aí coloquei a calça preta, a camisa e cheguei lá. E o restaurante bombando.
Só que assim, eu não tinha experiência nenhuma em trabalhar em restaurante, de segurar pratos, essas coisas, zero. Porque eu tinha trabalhado em navio no bar, mas eu tinha experiência com bebidas, com isso eu tinha. E aí eu cheguei lá e assim, as mesas não tinham números, porque era um restaurante muito chique, então não tinha como você colocar o número em cima da mesa, né? Então assim, os números eram super aleatórios, um era aqui, daí do lado era o 8, 2 embaixo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou decorar o número dessas mesas? E o restaurante bombando, 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 e ninguém tinha tempo pra me explicar o que era pra eu fazer. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de conseguir essa vaga nesse trabalho aqui. Aí o que aconteceu? Eu vi que tinha 3 garrafas de vinho em cima do balcão paradas ali e estavam ali já faziam muito tempo. Aí eu olhei pro dono do restaurante, o dono do restaurante era um irlandês. Os irlandeses, eles são super metódicos, gente. Eles gostam das coisas muito ali certinha, muito, é assim, assim, assim. Aí eu olhei essa garrafa, né, era uma de vinho, uma de espumante, né, daí eu falei, olha, você quer que eu posso levar as bebidas? Eu falei, eu não sei, e ele tava puto, né, porque ele achou que eu sabia entregar os pratos, eu não sabia, tipo assim, depois eu aprendi, né, mas eu não sabia. Aí eu falei, olha, eu posso levar as bebidas? Vocês tiram os pedidos, eu levo as bebidas. Daí ele falou, mas você sabe abrir vinho, tipo assim, duvidando, né, de mim. Eu falei, sei abrir vinho. Ele falou, você tem certeza? Perguntou 3 vezes. Eu falei, tenho certeza. Eu falei, só me mostra onde que é a mesa que eu vou levar. Ele falou, é a mesa 10. Eu falei, eu não sei onde é a mesa 10. Ele falou, lá em cima. Eu falei, tá bom. Aí, gente, eu falei, nossa. E ele ficou lá embaixo. Eu falei, ele vai me observar, servir o vinho para esse pessoal. Peguei o vinho, peguei um guardanapo, peguei o pedestal, peguei o baldinho de gelo, subi as escadas, Eu falei, ai meu Deus do céu, agora é minha prova de fogo. Peguei o vinho. Falei, quem pediu o vinho? Não tinha sido eu que tinha tirado o pedido, né? Falei, tá, mostrei o rótulo. Antes eu dei uma olhada no vinho, né? Olhei a safra, as uvas. Falei, meu Deus do céu. Vinho tal, ano tal, barará, pessoa, é isso. Aí abri o vinho, tudo como manda o figurino, sem encostar em cima da mesa, porque eu trabalhei no navio com bebidas, então eu tive todo esse treinamento. A gente tinha que abrir um vinho perfeitamente, um espumante sem fazer barulho nenhum. Porque um espumante, o elegante, é você não pode fazer aquele pum, faz só um... Então, quanto menos barulho fizer, melhor. E aí abri o vinho e assim, ó, gente, o navio, ele me ensinou a ser muito doutrinada, ser muito certinha, muito, porque qualquer coisa que acontecesse de errado, nós poderíamos levar sign-off, ou seja, ser desembarcados. E eu jamais iria admitir estar trabalhando e ser mandada embora, porque eu nunca tinha sido mandada embora, né? Então eu sempre fazia muito certinho. E aí foi muito válida essa experiência para mim, porque nesse restaurante eu consegui abrir o vinho, quando tira aquela tampinha ali de cima, cortar bem retinho, sabe? Nos mínimos detalhes, sem ficar nada assim para fora. Eu cortei bem bonitinho, servi a pessoa um pouquinho, ela tomou, servi o outro. Ai, muito obrigada e tal. Aí desci, daí o Brian, era o nome dele, me olhou e falou, tá, agora leva esse espumante lá. Aí levei, abri, só aquele barulhinho lá, como manda o figurino, ele falou, você sabe. Daí eu falei, não, bebidas eu me garanto. Ele, tá bom, então leva esse, leva esse, leva esse, leva esse. Então eu fiquei a noite inteira só entregando todas as bebidas. E aí, gente, esse foi a primeira noite. Aí eu falei, tá, acabou a noite. E o pessoal lá dava muita gorjeta, né? E eu não tava acostumada a ganhar a gorjeta 1 euro, 2 euros. Lá o pessoal dava tipo 20 euros, 40 euros. Falei, nossa, eu preciso voltar a trabalhar aqui. E aí no outro dia a moça me chamou de novo. E aí no começo eu fiquei só trabalhando sexta e sábado. E depois eu comecei a aprender. Eu tava trabalhando fixa nesse restaurante todos os dias. Consegui deixar o outro trabalho. Mas assim, vocês entendem que foi algo que eu tive a iniciativa ali no momento de ir buscar e fazer. Porque se eu ficasse parada assim, ó, ele não ia me chamar de novo. E aí eu abri o restaurante, depois eu fechava o restaurante, eu virei hostess do restaurante lá e foi assim algo muito válido para mim. Isso foi trabalhando lá em Dublin, uma dessas experiências. E aí, resumindo, voltei acabou meu intercâmbio,
Voltei pro Brasil na época e aí eu resolvi fazer o curso de comissária de bordo. Oi, saludos de Chile. Olá, Marco, tudo bem? Gente, Gabriel da Borda da Mata, olha só, temos Minas Gerais. Alô, alô, Dona Maria. É isso, né? E aí, saí de lá e vim pra São Paulo. Gente, nessa época me deu novamente aquele, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu senti isso quando eu voltei do navio, fui fazer o intercâmbio. Aí voltei do intercâmbio, falei, vou fazer o quê? Aí eu decidi vir para São Paulo na época. Isso foi em 2013, 2012. Aí por aí, 2012, 2013. Aí meu irmão morava em São Paulo e eu falei, bom, não dá mais pra morar lá em Santa Catarina mesmo, eu vou ficar em São Paulo. Aí vim morar em São Paulo na época. Falei, o que eu vou fazer, gente? Eu tava totalmente perdida, sabe? Assim, ó, sem saber o que eu ia fazer mesmo. Só que o meu irmão, ele já era comissário de bordo. Então ele falou, poxa, faz o curso aí de comissária que eu acho que tem tudo a ver. Você vai viajar e tal, não sei o que, isso que você gosta, né? E aí, o que eu fiz na época? Eu falei, bom, eu não quero ficar muito tempo na aviação, porque eu tô cansada, eu quero criar raízes, eu quero um emprego fixo, um emprego cômodo, quero alguma coisa assim de boa, né? E aí eu comecei a fazer o curso e logo comecei a trabalhar no Santander, na agência bancária aqui em São Paulo. Inaugurei essa agência, porque eu tinha feito administração lá atrás, já tinha trabalhado em banco lá na minha cidade, eu acabei nem falando aqui, mas trabalhei lá. E trabalhava no banco, gente, um emprego dos sonhos, assim, era pra mim. Só que depois também começou a ficar muito aquela coisa, tem que vender, e eu fazendo o curso de comissário paralelamente. Aí, acabou o curso, mandei currículo, eu falei, vão demorar pra chamar, porque eles demoram pra chamar. Eu conheci pessoas que estavam 8 anos tentando trabalhar como comissários e não conseguiam. Eu falei, vou mandar, por desencargo. Gente, me chamaram pra entrevista, fiz a entrevista. E aí, eu acho assim que as minhas experiências anteriores, elas contaram muito para eu ser contratada como comissária, porque já tinha trabalhado em navio, aguentado 2 contratos, o contrato normalmente é de 6 a 9 meses, eu fiquei 1 ano quase no primeiro contrato, 11 meses e pouco, direto, fiquei muito tempo, e o segundo também fiquei bastante tempo. Aí, trabalhei em todos esses trabalhos fora, e aí eu acho que isso pesou também na hora da contratação como comissária. Tomar uma água. Léo, tá dando vontade de abrir um vinho. Ai, também tô com vontade de um vinho, gente. Eu amo um vinho. Adoro um vinho, é bom demais, né? E aí, pessoal, fui chamada pra trabalhar como comissária. Na época eu fiquei com muita dúvida, porque eu falei assim, eu não sei, será? Fiquei na dúvida, será que é isso? Eu tô tão legal aqui no banco. Só que assim, quando você tá assim, confortável com o seu trabalho, é hora de você mudar. E aí, eu peguei e falei assim, bom, vou ir trabalhar como comissária, vamos ver o que vai ser, vou tentar essa nova profissão e seja o que Deus quiser, né? Fui tipo assim, falei, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tava morrendo de medo de pedir a demissão, morrendo, porque o meu gerente tava viajando do banco. E eu tive que pedir a demissão pro gerente geral. Eu falei, nossa, ele vai me matar. Alguém já passou por isso, gente, é terrível. Ai, Tony. O Tony, eu atendi o Tony na época. Tudo bom? Olha aí, pra você ver. E aí, eu fui direto pro gerente geral. Eu falei, olha, então, fiz uma aplicação pra comissária e eu fui aprovada. E eu acredito que eu devo, sim, seguir essa oportunidade. Então, gostaria de pedir demissão. Eu, assim, com muito medo. Não sei porque eu tava com tanto medo, gente. Uma coisa tão normal as pessoas saírem do trabalho, né? E eu tava com medo bobo. E aí, lembro dele até hoje, Renato, ele me olhou e falou assim, Michele, cara, eu nunca esqueci as palavras dessa pessoa. Nunca mais ouvi também, mas assim, me marcaram muito. Olha o que ele me falou. Ele falou assim... eu contei essa história, Léo, mas eu nunca contei aqui pra minha audiência, você acredita? Nunca contei. Eu sempre conto a minha história quando eu faço lives conjuntas. Eu sozinha nunca contei. Eu falei, agora eu preciso contar isso. Aí, eu olhei pra ele, né? Eu falei,
vou sair, vou trabalhar como comissário, o que você acha? Ele falou, Michele, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, ai meu Deus, o que ele vai falar? Socorro! Aí ele falou assim, eu não vou te desejar boa sorte. Eu falei, não, dele não. Ele falou, sabe por quê? Não, por quê? Ele falou, boa sorte a gente deseja para as pessoas que precisam dela. Para você, eu vou te desejar bom trabalho. Aí eu falei, nossa, sério? Dele, sério. Ele falou, você precisa sim pegar essa oportunidade. Vai lá, seja feliz, boa sorte, sucesso e bom trabalho acima de tudo. Tudo bem, sorte é sempre bom, mas isso a gente deseja para as pessoas que realmente precisam dela. Ai, gente, eu falo essa frase porque assim me marcou muito, sabe? Eu fiquei muito emocionada, porque eu jamais imaginei uma atitude assim. Normalmente, nos trabalhos que eu tive anteriormente, lá em Santa Catarina, eu ia pedir demissão, o pessoal ficava puto. Nossa, vai ser por quê? Vai pra onde? Sabe? Eles não gostavam. E aqui eu tive uma experiência totalmente diferente, com uma pessoa totalmente madura, uma pessoa de mercado, mente aberta e visionária. Olha a diferença. E aí, me deixou mais madura, com certeza. Nelson, tudo bem, Nelson? Bom, e aí, gente, eu aqui, né, contando as minhas histórias. Ai, até eu chegar aonde eu quero chegar. E aí, beleza, pedi demissão do banco. Foi assim um baque quando eu entrei para aviação, porque no banco eu trabalhava das 11 da manhã às 5 da tarde, ó, do lado da minha casa, comida, alimentação regradinha, academia em dia. Eu sempre gostei muito de fazer academia, se bem que ultimamente eu ando com muita preguiça, mas sempre gostei. E aí entrei pra aviação. Falei, nossa, agora simbora, vamos lá ver o que me espera. Entrei na aviação, eu lembro do Scott, eu não sei se ele tá ainda aqui na live, mas enfim, na época ele que cuidava da parte de comissários de bordo e tudo mais. E aí entrei pra esse mundo, né, que muita gente ainda sonha em entrar, que é a aviação. É realmente algo muito desafiador. A aviação, ela é algo que proporciona grandes horizontes, me abriu a mente de um jeito muito grandioso. Oi, gente, travou, voltei, né? Desculpa, travou aqui. Perdão, estão me ouvindo? Eu travei aqui sem querer. Tinha entrado uma ligação, desculpa. Voltando então, a aviação, ela me proporcionou muitas coisas. E eu acho que a pessoa que eu sou hoje, ela é soma de todas essas experiências que eu tive. No navio, morando fora e na aviação. Eu me tornei sim uma pessoa mais forte, me tornei uma pessoa mais madura, porque eu tive que lidar com desafios no dia a dia. E hoje o que me deixa muito chateada algumas vezes é quando um colega, um ex-comissário, hoje, ano passado, estamos ainda, né, nessa pandemia mundial. E o que aconteceu? A aviação, ela teve que reduzir muita gente, muitas pessoas perderam seus empregos, inclusive eu. Então, foram uma redução de quase 40%. 3.000 pessoas foram desligadas. E aí eu vejo que tudo que a gente viveu, por exemplo, trabalhando na aviação, que é um trabalho que ele não é fácil, apesar das pessoas acharem que é só glamour, não é. Quando alguém vai procurar trabalho, eles falam assim, nossa, mas você só tem experiência como comissária. Aí eu falo, meu Deus. Aí as pessoas falam, é muito difícil se recolocar no mercado, por quê? A pessoa trabalhou com, olha só, o que envolve ser comissário. Atender o público, você se preparar para uma situação de emergência, você ter que servir super rápido numa ponte aérea, você entender se uma criança está passando mal e a mãe nem percebe muitas vezes, uma criança engasgada, já aconteceu isso em voo, uma pessoa quase morrendo e você ter que fazer os primeiros socorros, você ter que auxiliar aquele senhor que é a primeira vez que anda de avião e não sabe nada, a pessoa que não sabe nem abrir a porta do banheiro e você precisa ensinar, a pessoa que nem sabe onde fica a descarga no banheiro, ou aquele passageiro que está todo dia ali, ele não quer nem ouvir você falar, porque ele só quer descansar. Então, tudo isso, essa soma de experiências, no final das contas, parece não contar, porque o que eles querem é um currículo, aonde você estudou, o que você fez. Então, isso me deixou muito antenada para tudo que estava acontecendo. Por quê, gente?
Deixa eu ver aqui. Se eu perdi alguma coisa, daqui a pouco eu olho os comentários. O que aconteceu? Meu primeiro trabalho, então, eu trabalhei na Avianca, certo? Trabalhei lá e eu lembro, no primeiro dia de aula, era para fazer uma breve apresentação. E quando eu cheguei lá, a pessoa que estava lá nos dando boas-vindas, era pra gente se apresentar e falar qual era a nossa expectativa em trabalhar com aviação. O que você quer trabalhando com aviação? E aí, todo mundo falou, nossa, o meu sonho sempre foi ser comissário, o meu sonho sempre foi voar, o meu sonho é conhecer lugares, pessoas, países, tipo assim. Só que eu já sabia que a realidade não era essa, que você ia sim ter que trabalhar de madrugada, que você ia fazer um monte de voos, que você ia trabalhar com pessoas, às vezes que você não simpatizava tanto, mas você tinha que trabalhar, que você ia dormir, acordar e voar, dormir, acordar e voar, que ia ser esse ciclo vicioso. Eu já tinha consciência disso, porque eu já tinha pessoas muito próximas trabalhando com isso. E eu também já tinha trabalhado em navio, o qual foi muito cansativo, morado fora, que também foi muito cansativo. Aí chegou na minha vez e falou, tá, Michele, me fala, qual é a sua expectativa com a aviação? Gente, eu dei um banho de água fria no rapaz que tava entrevistando, que eu falei, nossa, eu vou ser desligada hoje da aviação. Nem comecei a voar, já perdi as asas, né? Nem ganhei, já perdi. Eu tenho algo em mim que eu sou muito espontânea, né? Eu falo, às vezes, as coisas assim, meio que sem pensar. Então, eu tô tentando dosar isso, porque deu aqui, eu tô falando. E aí ele falou assim, quais são as suas expectativas na aviação? Eu falei, olha, eu nunca pensei em ser comissária, mas meu irmão era comissário, ele falou, por que você não tenta? Eu falei, vou tentar. E aí eu fiz o curso, mandei o currículo e aqui estou. Aí ele falou, tá, mas quanto tempo durou isso? Eu falei, o tempo do curso. Eu falei, uns 6 meses. Ele falou, meu Deus. Aí um rapaz assim falou, gente, eu tô 8 anos tentando. O outro falou, nossa, eu tô há 9. Você demorou o tempo do curso, 6 meses. Aí eu falei, sim. Eu falei, mas desde que eu estou aqui nesse trabalho, eu vou me propor a fazer da melhor forma possível. Ele, tá bom. E você pretende voar muito tempo, se aposentar voando? Eu falei, não, eu quero ficar 2 anos no máximo, porque depois eu quero fazer outra coisa. Aí ele falou, meu Deus, que pessoa é essa, né? Que funcionária é essa que a gente contratou? Primeiro, ela acabou sendo contratada rápido e segundo, ela quer ficar só 2 anos. Falei, sim, mas eu falei, vou fazer nesses 2 anos o melhor tempo possível. Eu falei, não quer dizer porque eu vou ficar 2 anos que eu não vou fazer um bom trabalho. Aí, o que ele me falou, que eu tenho gravado até hoje, ele falou assim, eu espero que você cumpra com a sua deadline, porque eu entrei para ficar 5 anos, eu já estou há 25. Eu falei, nossa! Eu falei, ou seja, resumindo, então não estava tão errado em falar que eu queria ficar pouco tempo. Eu fui super sincera, sabe? Fui muito sincera. E aí seguimos aí o treinamento de como tinha que acontecer, né? Deixa eu ver o que estão falando. Ai, José, obrigada. Eu gosto de ouvir minhas histórias, são engraçadas. Mônica, linda! A gente malhava mesmo, malhava juntas. Que legal ter vocês aqui, adoro quando vocês estão aqui, comentam, conversam. E aí, enfim, fiquei lá na Avianca durante aí 7 anos quase. E aí a empresa acabou fechando, né? Não sei se você sabe, acompanharam. Eu falei, vou ficar 2 anos, fiquei 7, fiquei muito tempo. Eu me acostumei com a aviação. No começo foi difícil, mas eu me acostumei porque... Apesar de realmente você trabalhar madrugadões, você ter muitas coisas aí para seguir, muitos protocolos, eu também tinha liberdade. E eu sempre gostei muito da liberdade, né? É sempre algo assim que me deixa muito em casa. E eu sempre gostei disso. E aí, a Avianca, infelizmente... Aí, antes disso, bom, o meu irmão falava assim, ó, já passaram-se 2 anos, hein? Você ainda tá comissário. Eu falei, não, vou ficar mais um pouquinho só. 3 anos, ele, 3 anos, sabe? Eu tinha a pessoa ali, ó, no meu ouvido, falando. Aí deu 4 anos de aviação, ele falou, 4 anos. Ele falou, se você não fizer nada, você vai se aposentar comissária. Aí eu, ai meu Deus, porque eu entrei assim pra ficar pouco tempo, porque eu falei, gente, eu na minha visão assim, eu falava, eu não quero me aposentar
na aviação. Eu não quero ficar velhinha servindo o povo. Lembra, não sei, vocês já pegaram voos para fora do Brasil que tem aquelas senhorinhas. Gente, porque os passageiros vão ficando mais velhos, os passageiros vão ficando mais novos e os comissários mais velhos, né? Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar assim, tipo, super velhinha, tendo que acordar de madrugada e trabalhar aqui. Eu falei, eu não quero isso. Aí foi quando me deu um estalo e eu falei, bom, agora eu preciso fazer algo por mim. E aí eu me inscrevi numa outra faculdade. Eu fui cursar aí a faculdade de design de moda. Isso já fazia 4 anos que eu tava trabalhando como comissária. Aí, design de moda, por que você escolheu design de moda, abençoada? Né? Você fez marketing, administração com marketing, e aí você escolheu, por que você escolheu design de moda? Gente, eu vou falar o porquê que eu escolhi isso. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, era uma sexta-feira à noite. E aí, minhas amigas de São Paulo, pô, vamos sair, hoje tem balada, vamos pra algum lugar, não sei o quê. E eu lembro que eu tava apenas começando o meu trabalho, eram 11 horas da noite. Aí eu respirei fundo, eu falei, ai gente, eu tô cansada, eu nunca tô em casa final de semana, eu nunca consigo sair com os meus amigos, porque meus amigos trabalhavam todos de segunda a sexta, então era só sexta e sábado. Nas minhas folgas eles estão trabalhando, nas viagens de final de ano não dava para acompanhar, porque eu tava voando. Aí eu parei assim, eu tava esperando a tripulação, eu tava sozinha, porque eu tinha trocado de avião, ia para uma outra tripulação. Eu tava sentada lá na frente, lembro até hoje, portão 209 de Guarulhos, sentada ali. E quando parei ali, na frente tem uma banca de revistas ali. Aí eu falei, vou esperar o tempo um pouco, vou comprar uma revista, né? Aí fui lá e comprei uma revista. Quando eu comprei uma revista, eu comecei a folhear, assim, sabe quando você começa a olhar com aquela coisa nostalgia, aquele ar de nostalgia? Comecei a folhear, assim, e aí eu parei, olhei umas bolsas, uns sapatos, falei, nossa, eu adoro isso, adoro bolsa, adoro sapato. Eu continuei folhando, falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, o tempo tá passando, e se eu não fizer nada agora, o que eu vou fazer? Né? E eu fiquei folhando a revista, fui pro voo, era um madrugadão, que eu parei quase 6 horas da manhã, e eu devorei aquela revista. Cheguei no hotel, em vez de eu dormir, o que eu fui fazer? Comecei a pesquisar cursos de sapatos e bolsas. Olha as ideias. Ai, gente, aí eu achei curso de sapatos e bolsas, tá? Já vou chegar nessa parte. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, por que eu não tento fazer outra faculdade? E aí, tava inscrições abertas no período, me inscrevi pra faculdade de design de moda e falei, quero ver, me inscrevi, fiz o vestibular, né? Tinha vestibular, passei no vestibular, que hoje em dia acho que todo mundo passa no vestibular também, nem sei como é que tá. Beleza. E eu falei, ótimo, vou começar a estudar. Aí, pessoal, veio o segundo problema, né? Tá, você vai estudar, mas peraí, Michele, você esqueceu de um detalhe. Você é comissária de bordo. Como é que você vai estudar e voar? Aí eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu falei, bom, vamos por partes. O primeiro problema era escolher uma nova profissão. O segundo, escolhi a profissão, passei e lá estava inscrita no curso. Eu falei, agora eu preciso ver como é que eu vou fazer para frequentar as aulas, porque as aulas eram todas presenciais, gente. E moda não é essa coisa de você fazer online, é manual, mão na massa. Eu falei, caramba, bom, vou ver o que dá pra fazer. Aí eu consegui nessa época que tinha a opção de fazer voos bate e volta. Ou seja, você saía de manhã e voltava à noite. Eu saía, fazia São Paulo, Santos Dumont ou Galeão, né? Então era sempre Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. E eu, assim, fui muito abençoada porque realmente eu consegui ficar nessa escala. Só que eu achei que ia ficar só nessa escala, só que não, né? Aconteceu, gente, não foi fácil, porque eu tinha, às vezes, que trocar voo, ir até Guarulhos, voos corridos, e aí, olha só, aí eu tava estudando de manhã e voando à tarde, não dava, aí mudei o turno da faculdade, comecei a estudar à noite pra voar de manhã cedo. Só que vocês não têm ideia, gente. Eu chegava da faculdade 11h20, 11h30 da noite. E vocês sabem que hora que eu tinha que estar no aeroporto? Alguém tem um chute aqui? Eu entrei com 27. Entrei com 27 anos na aviação. Tenho... Não, 26. 26, 30 e... 26. 26 anos.
Tenho 34, quase 35. E aí, gente, eu chegava da faculdade 11 e pouco da noite, meia-noite, e de manhã cedo eu tinha que me apresentar no aeroporto 5 horas da manhã. Eu não dormia. De novo, eu falei, meu Deus, voltei a estaca zero da minha vida, é isso mesmo? Eu tinha que fazer trabalho, então era aquela correria. Era trabalho, estudo, trabalho, estudo. Eu fui para os voos internacionais, eu abri mão dos voos para fazer a faculdade, sabe? Com dor no coração, deixei de fazer os voos internacionais, porque eu não ia conseguir conciliar. Resumindo, foi difícil, foi. E aí, no meio de tudo isso ainda, eu me inscrevi para um curso de sapatos e bolsas de final de semana. Voando, fazendo faculdade mais esse curso. Gente, eu não sei como, mas eu consegui fazer, concluir e deu tudo certo. Nas minhas férias, aí eu fui fazer um intercâmbio não, era um módulo do curso que foi na Itália, que é aí onde eu fui conhecer as fábricas, que é aí que o branding entrou na minha vida, entendeu? O José tá perguntando, quando que eu acordei para algo maior na minha vida? Foi exatamente aí, nesse dia que eu comprei essa revista de moda, que era uma sexta-feira à noite, todo mundo me chamando para sair, e eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu adoro uma baladinha, né? Eu adoro uma festinha, é comigo mesmo. Sempre gostei, sempre. Mas assim, com consciência, nada assim, né? Mas sempre gostei de uma festa. E aí eu fiquei puta nesse dia porque eu queria ter saído. E as minhas amigas, todo mundo curtindo. E eu lá, sentada, tendo que trabalhar a madrugada inteira. Sendo que eu já tinha deixado os vários aniversários, vários finais de semana, tudo. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, o tempo vai passar. E já tava 4 anos lá na aviação. E aí, foi nesse dia, eu decidi fazer a faculdade, me inscrevi, comecei logo em seguida. Assim, no próximo 2 meses, 1 mês, foi muito rápido. Comecei a estudar, comecei a fazer esse outro curso, eu abri mão do salário praticamente da aviação, né? Porque a ponte aérea não recebia quase nada, recebia assim, mas pouco, né? Os voos internacionais, Miami, Nova York, que todo mundo quer, eu abri mão, porque eu não ia conseguir ir pra faculdade, pra fazer a faculdade. Deixa eu ver. Sim, deixei de fazer o voo internacional pra estudar, isso aí. Às 4 da manhã, apresentação. Isso aí, era cedo. Então tinha que estar 4h30 no aeroporto, sabe? Ai, gente, resumindo, não foi nada fácil. Mas lógico, eu aproveitei, eu viajei, conheci gente, né? Eu fiz muitas coisas, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aproveitar o caminho, a jornada. Porque se você ficar só pensando no objetivo final, o objetivo final ele dura segundos muitas vezes. O que importa aí é o caminho. E aí terminei a faculdade, continuei na aviação. Eu falei, bom, eu sempre quis... aí eu fui conhecer aí... A minha ideia era montar uma marca de bolsas e sapatos, gente. Era a minha ideia fixa. Vou montar uma marca. Só que quando eu fui conhecer as marcas fora do país, que foi nesse curso, eu fui pra Itália, algo maior despertou ali, ó. Quando eu entrei numa loja de bolsas da Hermès, e é uma bolsa, assim, ó, eu falo muitas vezes aqui, que foi isso que, meu Deus do céu, assim, abriu meus olhos. A bolsa alaranjada, né, a mulher colocava luvas pra mostrar a bolsa, né, pô, essa bolsa, tipo assim, o que tem essa bolsa? Uma bolsa laranja, gente, parecia a bolsa da Gol, real. Nada contra a bolsa da Gol, gente. E as comissárias usam a bolsa da Gol laranja. É muito parecida essa bolsa, entendeu? Essa bolsa da Hermès. E aí, não tem nada por fora. A única marca é dentro. E aí, essa bolsa, ela custa... Ai, gente, quanto que era? Eu não lembro se era 35 ou 45 mil euros o valor da bolsa. Falei, quanto? Né? Tipo, eu achei, falei, não, ela tá zoando. Ela falou errado, não é possível. Ela falou, vou fazer uma média aqui, 40 mil euros. Eu falei, essa bolsa? Ela falou, sim. E não tem pra vender, tem que entrar na fila de espera, tá? E aí você entra pra análise e a gente vai ver se você é um bom candidato, né? Uma boa cliente a possuir essa bolsa. Eu falei, eu não tô acreditando. A bolsa custa o valor do apartamento quase. Você não pode comprar. Você tem que entrar numa lista de espera e ainda vão avaliar se eles vão vender pra você. Tipo, igual Ferrari, entendeu? Ferrari, você pode ter o dinheiro, mas não quer dizer que você vai comprar. Eu falei, cara, o que faz uma pessoa pagar aí 40 mil euros numa bolsa? O quê?
Aí eu fui descobrir o poder do branding. O branding, você vende pelo valor que você quer as coisas. Deixa eu ver, desculpa, gente. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas. Mari. Quero entrar, mas tenho 35 anos, já morei em Nova York por alguns anos e estou bem acostumada com a correria. Você acha que tenho chances de entrar com a cidade? Com certeza, Mari, toda chance. Teve uma comissária que ela entrou ano passado, acho que ela tinha quase 60 anos, nunca tinha voado. Tem toda a chance, é super jovem. Isso, negócio de idade, não tem mais, não tem. Tem toda a chance, sim, com certeza. Vai que é tua, vai. Eu acho assim, tem que tentar sim, porque depois a gente se arrepende de não ter tentado. Então é melhor se arrepender daquilo que a gente fez do que nós deixamos de fazer, né? Léo, agora a gente vê quem constrói uma carreira de sucesso não é sorte, é puro trabalho. Então, aí agora eu quero entrar de transição de carreira. O que aconteceu? Eu sempre, como vocês viram, eu sempre tive uma vida muito agitada, sempre passei por vários trabalhos, mas sempre foram trabalhos, apesar de parecer que não, mas sempre foram muito desafiadores. Por mais que, por exemplo, trabalhar em navio não exigia estudo, eu tinha faculdade, só que lá, o que pesou mais, gente, na hora de entrar no navio, sabe o que foi? Foi inteligência emocional, foi a força, foi não desistir, sabe? Essas outras emoções. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre lia muito sobre autodesenvolvimento, sobre tudo. E eu tinha algo comigo que se eu desistisse, eu ia voltar para minha cidade como fracassada. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu pedi demissão de um trabalho lá, que eu era vendedora de carros, eu ganhava bem, gente, eu ganhava bem. Vender carro ganha bem, vocês sabem aí quem vende. Tinha assim, expor um statusinhos, né, feito faculdade e tal. Aí eu larguei tudo para ir trabalhar de garçonete num navio de cruzeiros. Aí vocês entendem que se eu tivesse lá no navio e voltasse, eu não ia aguentar, é uma cobrança muito grande interna, assim, do que as pessoas iriam falar. Eu tava muito com isso na cabeça na época, mas pra mim foi bom, porque eu falei, não, eu vou ficar até o fim, eu vou terminar. E quando eu saí na época da minha cidade, eu nunca esqueço que uma pessoa olhou pra mim e falou assim, nossa, vai fazer o que agora da vida? Aí eu falei, eu vou trabalhar em navio, ninguém entendeu nada, né? Mas eu fui. Oi, Adão. Hermès da vida. 100 mil e até 1 ano de espera. É isso aí. E aí, deixa eu voltar. Ah, tá. E aí eu fui, trabalhei mesmo cansada. Só que assim, o que vale mais são a maneira como você enfrenta as atitudes. Aí tá, e a pessoa fala assim, mas eu escuto isso hoje, gente, sabe? E as pessoas falam assim, mas ser comissário de bordo não precisa de estudo. Tudo bem, você não precisa de estudo, mas você precisa de outras habilidades que você vai desenvolver. Porque se você não tiver uma boa cabeça, tu não aguenta. Porque você fica sozinho, gente, muito sozinho, é uma vida solitária. Por mais que vocês acham aí, tá tudo que é lugar, tudo que é canto, viajando, é uma vida solitária. Porque você viaja com uma tripulação, né? Às vezes você não conhece ninguém ali da galera. Cada um vai pro quarto e dorme. E é isso que vai restar pra você. Aí você tem 2 opções. Ou você sai sozinho, ou você dorme. Qual vocês acham que eu fazia? Ei, gente. Nossa, tô escrevendo um livro aqui, né, hoje, porque tô falando bastante. E aí, pessoal, pra resumir agora, né, que eu já falei muito hoje aqui, tô aqui, ó, contando a história daquele jeito. Saí, a Avianca fechou, aí depois eu entrei na Latam, e aí veio essa pandemia no ano passado e eu fui desligada. Só que assim, ó, quando eu terminei a faculdade, fui trabalhar e vi que era o branding que fazia os meus olhos brilharem, que eu falei, não é a marca que eu quero colocar. Ainda quero, talvez, assim, é algo ainda que possa fazer. Mas não era exatamente isso que me despertava, era o que estava por trás, que era o branding. E aí a Avianca fechou, né? Nos demitiram, a gente não recebeu nada. E eu falei, nossa, agora o que eu vou fazer? Aí foi que eu entrei para outra companhia, porque eu tava nessa época assim, não tinha recebido nada e precisava trabalhar. Aí entrei na Latam e fiquei até ano passado. E aí aconteceu tudo isso e demitiram as pessoas. Aí eu falei, ok, agora acorda, é tua hora, Michelle, você precisa realmente colocar em prática tudo que você veio construindo até aqui.
E aí, o que aconteceu? E aí, eu falei assim, bom, ok. E aí, eu comentei com vocês no começo da live que muita gente não dá o valor para comissário, ou para... Tipo assim, eu tenho muita experiência de vida, muita vivência, fiz as faculdades. Só que se você vai procurar um trabalho hoje, gente, sabe quanto eles querem oferecer? Um salário mínimo. Oi, quem é que vive com salário mínimo, gente? É muito difícil. Não sei como as pessoas conseguem, sabe? E aí você fala lá, né? Você faz o currículo, a pessoa olha e fala assim, ah, tá, mas você não tem... Ah, mas você não tem experiência, não tem isso no currículo, não trabalhou com TI, não trabalhou com isso, com aquilo, com aquilo. Só que tudo que eu trouxe, por exemplo, não conta, aí eu falei, não. Saí da aviação, falei, eu não vou procurar trabalho nenhum. Eu vou criar o meu trabalho, eu vou criar minha oportunidade, porque já chega de eu ficar mudando e sem foco. Aí foi quando eu parei, ano passado, e fiz toda essa reestruturação de carreira. Eu criei uma oportunidade, gente. Ela não veio até mim. Eu criei. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é o seguinte. Eu poderia dar aqui 5 passos para fazer uma transição de carreira. Posso até olhar aqui, tá? 5 passos. Como é que eu faço? Mas eu não quero falar isso para vocês. Eu trouxe a minha experiência para vocês, que talvez possa te inspirar. Talvez possa trazer alguma coisa para vocês, talvez possa fazerem vocês verem de outra maneira, certo? Pessoal, vocês estão aí? Que deu uma travada aqui, desculpa. Só me mandem um negocinho assim que deu uma travada aqui na câmera. Oi, Fabinho, tudo bom? Voltou, né? Tinha parado, travou aqui, acontece isso. E aí, gente, então é isso que eu queria falar pra vocês, que eu não tenho fórmula pronta, não tem mágica, tem passos, tem métodos, tem tudo isso. Mas quando a vida te pega de surpresa, você não tem muito o que ficar pensando, você não tem muito o que ficar estruturando e manipulando. Uma transição de carreira, ela é muito boa quando ela é muito bem planejada e você tá no trabalho e você realmente quer mudar. Eu vou trazer sobre isso em uma outra live, que aí eu vou trazer o passo a passo, a metodologia, como é feito. Só que não foi assim que aconteceu comigo. Isso eu aprendi como faz. Eu aprendi na raça, fazendo, colocando a mão, entendeu? Memórias de Michelle, é isso aí. É verdade, Fabinho, concordo. Só de experiência dava umas 4 carteiras de trabalho. Concordo contigo. É isso aí. E hoje, gente, eu quero falar muito que o que vale é ter a pele em risco, é a mão na massa, é você saber o fazer, é você chegar e conversar. É você falar, sabe, cara a cara. Ah, tem experiência com o público? Pelo amor de Deus, óbvio que eu tenho experiência com o público. Quanta gente que eu já atendi, de tudo que é lugar, de tudo que é nacionalidade, não me parece que tem experiência com o público. Ah, tá. Então, é isso que eu quero dizer, gente. A transição de carreira, ela começa a partir do momento em que você percebe que aonde você tá não é o lugar que você quer se aposentar. Essa é uma dica importante, escrevem aí. A transição de carreira, ela começa a partir do momento que você está, que você vê que você não quer se aposentar, que você não se vê até o final da vida fazendo isso. Eu vou abrir aqui um questionário, peraí, que eu faço nas consultorias que eu dou hoje. Então, gente, olha só, eu saí de comissária, de tudo que eu fazia, e agora eu estou trabalhando com o Branding, porque eu peguei a faculdade, peguei a minha vivência, peguei a outra faculdade que eu fiz de marketing, pacotei tudo isso, eu falei, gente, eu tenho que ensinar para as pessoas. Eu não cheguei até aqui de paraquedas, não foi isso, eu trabalhei, eu vivenciei muitas coisas. Aí, o que eu posso fazer para agregar algo com as pessoas? O que eu posso mudar a vida delas? Ano passado foi um ano muito profundo de descobertas minhas, principalmente. Veio essa pandemia, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer algo por mim, porque eu tô cansada de trabalhar como CLT e ficar assim, sabe, sem raízes. Apesar de foi tudo muito válido, mas assim, por exemplo, na aviação, a hora que eles não precisaram mais, eles demitiram. E aí, como é que você tá? Será que você veio se preparando quanto a isso ou não?
Ainda bem que eu vim estudando, né? Eu vim praticando, eu vinha lendo, eu já sabia que eu queria mudar. Só que é o que eu falo, gente, às vezes ali até um pé na bunda te leva pra frente. E foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu ali na minha carreira. Eu me vi sem trabalho e eu ainda estou em construção, gente. Eu estou em construção, não cheguei aonde eu quero. É dia a dia, é fazendo, é você todo dia ali estudando uma coisa diferente. A Aline falou, pois é, bancário, comissário, parece que as nossas experiências não contam. É exatamente isso. Eu fiquei frustrada, sabe, quando eu vi muitos colegas indo procurar trabalho e nada dava. A única coisa, eu não tô desmerecendo, gente, não tô isso, mas assim, só em shopping parece que você pode trabalhar, por favor, né, só porque você não trabalha na frente de computador, eu fiquei assim, revoltada. Empreender é uma vida, o Léo falou, não te limita, não te coloque em uma caixa, não tem um fixo, o sucesso depende só de você. Nossa, caramba, vou fixar o seu aí, vou tirar o meu. Muito bom. O Nelson falou, não se acomodou, você foi estudando enquanto trabalhava. Sim, é que assim, gente, eu sempre gostei muito de estudar, sempre. É uma coisa minha essa, sabe? Tanto é que nas faculdades, escola, eu nunca peguei DP, nada. Sempre gostei. E quando eu fazia faculdade lá na minha cidade, eu fazia trabalho para as pessoas que já estavam quase se formando. Então, eu passava a noite ali fazendo os trabalhos, colocando na formatação. Fazia prova para os colegas, entendeu? Eu falava, R$50 eu faço sua prova aí de matemática. Tipo assim, sabe? Eu dava um jeito. Isso quando eu trabalhava lá no comecinho, que eu tinha um trabalho que eu ganhava acho que R$160 meu período, sabe? Então eu tinha que dar jeito. O que eu fazia? Eu falei, vou fazer o trabalho do povo. E aí, prova de estatística, eu lembro. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Aí, eu falei assim, bom, agora eu vou usar a internet a meu favor. Vou fazer o quê? Tá todo mundo indo pra internet, eu vou pra internet também. Só que quando eu pensei nisso, eu não achei que ia ser algo tão difícil. Gente, essa live tá ficando longa, né? Mas eu vou terminar aqui. Eu não achei que era difícil ir pra internet. Eu pensei, deve ser algo fácil. Deve ser, sei lá. Só que aí eu percebi que eu tinha um problema. Eu não sabia o que eu ia falar pras pessoas. Eu falei, mas vou pra internet e vou falar o quê? As pessoas hoje querem produzir conteúdo, né? Teve uma live que eu vi que me despertou, porque falava assim, você é consumidora ou produtora de conteúdo? Aí quando eu vi que eu só consumia, não colocava nada pra fora, eu falei, caraca, eu só estudo e não divido o que eu tô aprendendo com as pessoas? Não divido? Eu falei, não dá. E aí eu falei, não, eu preciso começar a dividir tudo que eu estudo. Aí eu vi um rapaz falando assim, olha, você precisa realmente encontrar aquilo que você gosta de fazer. Uma dica é quando você vai... Olha, gente, que dica massa aí, ó. Anotem, talvez sirva pra vocês. Quando você vai numa livraria, qual é a seção de livros que você costuma ir? Não vai falar que você não costuma ir em livraria, gente, por favor. Aí não vai dar certo. Você tá numa livraria, você costuma ir qual seção? Falei, nossa, eu tô sempre na seção de autodesenvolvimento. Eu amo a parte de autodesenvolvimento. E desde muito pequena não, né, mas assim, jovem, né, 13, 14 anos, eu lia livros de autoajuda, porque eu sempre gostei. E apesar das pessoas falarem, tá lendo livro de autoajuda, eu sempre gostei. Então eu falei, bom, eu adoro muito essa parte do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, e aí descobri realmente que a gente tem que ser PhD naquilo que a gente faz, que eu falo aqui pra vocês já devem ter ouvido falar, é aquilo que você tem paixão, habilidade e pode te dar dinheiro. E aí eu comecei a fazer um trabalho muito profundo comigo mesma, de entender o que é que eu ficaria 5 anos aí falando sem me cansar. Falei, poxa, mas será que a galera vai querer saber sobre branding? Será que as pessoas vão entender o que é marca pessoal? E hoje eu falo, gente, marca pessoal é você. Quem é você? Como você vai desenvolver isso? E aí eu comecei a buscar isso e comecei a desenvolver e a criar. Ninguém veio atrás de mim e falar, Michele, vamos criar algo. Não. Tive uma amiga nesse processo, obviamente, que ela me deu várias dicas, assim. Mas, assim, tudo partiu de mim. E é o que eu quero falar, gente. Pode partir de vocês, pode partir de quem for. Só que tem que começar. Se não tem oportunidade, a gente cria. E aí, tem uma das perguntas que hoje eu coloco na consultoria. A primeira pergunta, gente, vou dar aqui, pra vocês.
para vocês refletirem. Onde você está hoje? É uma pergunta interessante, né? Como estou pessoalmente e profissionalmente? Esse é o primeiro passo. Como você encontra-se hoje? Você está onde você queria estar? Você está fazendo o trabalho que você queria estar fazendo? Sim ou não? É uma pergunta que ela precisa ser respondida, avaliada. E uma segunda pergunta é aonde você quer chegar. Tá, Michelle, onde é que eu entro aqui? Eu entro no meio. Eu tô aqui, quero chegar aqui, eu te ajudo a chegar aonde você deseja. E tudo começa, sim, desenvolvendo a marca pessoal, desenvolvendo o branding. E foi assim que eu fiz a minha transição de carreira, gente. Foi na raça mesmo, foi não tendo escolha mesmo, foi fazendo e não dando certo, e fazendo de novo, e estudando, dormindo pouco, e desse jeito, foi assim. Entendeu? Não tive método, não tive nada disso. Que o pessoal fala, você precisa de um método, você tem que ter um método. Eu não tive método. Ai, obrigada, Léo, obrigada, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, outro dia eu entro mais nessa parte aí do branding e tal, mas, lógico, eu falo assim, o método, ele é ótimo, mas o método, ele funciona só se você já tem essa consciência, né? Que você quer algo certeiro e como é que você vai fazer. Eu fui fazendo, sabe? Eu fui fazendo vários testes. Se vocês olharem hoje meu Instagram, passou por uma mudança muito grande, né? Muito grande. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. Antes era só foto, lifestyle, porque a minha vida era essa, gente. Eu viajava, né? Só viajava aquelas. Eu viajava, eu passeava e eu fazia faculdade, voava. E aí eu usava o Instagram para mostrar, as minhas viagens, o que eu gostava de fazer, o que eu curtia. Só que aí, quando a empresa, a outra que eu trabalhava, fechou, me veio esse estalo, falou, Michelle, não se acomode. Você terminou sua faculdade, põe as coisas em prática, porque do dia para noite as coisas mudam. A única certeza é a mudança. Então, como tudo pode mudar, nós precisamos estar preparados e ser flexíveis para ela. E aí eu falei, não, vou fazer algo por mim. Foi assim, gente, um desenvolvimento muito profundo que eu fiz para encontrar o que eu queria fazer. E hoje, tudo isso que eu usei para fazer esse meu desenvolvimento, eu passo para os meus alunos, eu coloco na mentoria, eu coloco na consultoria isso. Digamos, sim, que possa ser um método, como quiserem chamar, né? Mas foi, sim, essas questões que eu resolvi comigo mesma para eu poder me encontrar em algum lugar. E hoje eu começo, sim, na internet, estou aqui, e espero poder ajudar vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, aquelas. Oi, Roger, tudo bom? E é isso, eu acho assim que muitas vezes as coisas, elas acontecem, pessoal, não é muito é muito bom ter métodos, é muito bom, mas acontece fazendo, né, na raça. As coisas acontecem quando a gente põe a mão na massa. E aí ninguém nasce perfeito, Pra você ser bom, você tem que ser muito ruim. Você tem que estar muito ruim pra você se tornar bom, né? Então, é ir fazendo. Poxa, o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu postei saí correndo. Ficou horrível. Eu jamais imaginei que ia ficar fazendo vídeos, né? Porque eu só fazia fotos. Toda glamurosa ali, arrumada, com filtros, com make. Aí fazer um vídeo pra você ver. Mas aprende fazendo, não tem outra escapatória. E é isso, gente, que eu queria falar hoje com vocês. E aí, essa parte aí desse desenvolvimento que eu fiz, de que eu saí para aviação e encontrei essa parte do branding, eu trago hoje, sim, porque ela foi importante para mim. Eu tenho certeza que ela encurta o processo de muita gente. Ela deixa mais rápido, sabe? Porque eu demorei, não foi fácil para eu descobrir que eu ia trabalhar com isso. Eu fiquei ali um tempão. Então, hoje eu já vou direto ao ponto. Sabe por quê? Porque quando tem as perguntas certas, você tem a resposta certa. Só que eu fazia as perguntas erradas, então eu nunca ia ter a resposta certa. Então, isso hoje é muito legal, porque eu consigo, sim, ajudar muita gente. E é possível você fazer uma transição de carreira. Tem que saber realmente aquilo que você quer. Mas e como é que eu sei, Michelle? Fazendo as perguntas certas. Eu tenho aqui, eu te ajudo. Paulo falou o quê? Do Juliano Torriani. Lembro que nos conhecemos na live onde você encontrou e perguntou como e por onde começar. Exatamente. Caraca, o Juliano, ele é muito bom. As empresas que mais sobressaem no mundo, as que dividem ideias. Ô, Tony, filósofo. Deva, meu amor.
Focar no objetivo, exato. Tem que ter um objetivo, porque se a gente fica mudando toda hora, não sustenta, né? Por exemplo, hoje eu vou falar de redes sociais, amanhã eu vou falar daquilo, amanhã eu vou falar daquilo, você não se sustenta, é igual você tá pulando de galho em galho. É igual você hoje tá no trabalho, amanhã no outro e outro no outro. É igual na internet, a mesma coisa. A internet, a única coisa que muda é que ela é virtual, né? E aqui e quando você tá trabalhando aqui, é presencial, o que muda. E aqui, ó, teve algo também que me motivou muito a vir pra internet, que uma pessoa falou assim, ó, quando você não tem ninguém para bancar o estilo de vida que você sonha, ou você continua sonhando, ou você constrói. Eu falei, caraca, gente, eu vou ter que dar um jeito de construir. E é isso que eu venho fazendo. Dia a dia, diariamente que a gente vai cada dia mais nos aprimorando, nos desenvolvendo e aprendendo. Eu não tô perfeita, ninguém é perfeito, né? Não tem como comparar aí com as grandes pessoas, grandes, né, influencers, mas eu tô fazendo do meu jeito. E sempre bom, né, quando tem ideias novas, a gente aprender e tudo mais. Meu Deus, gente, eu falei assim, eu vou ficar meia hora nessa live. Vocês acham que deu certo? Não deu, né? É isso, então. Por uma musiquinha. Deixa eu ver. Armandinho. Eu agradeço vocês que ficaram comigo aqui. Gratidão. Fundo do coração. E quarta-feira tem mais. Quarta-feira que vem. Gente, escrevem nas caixinhas de pergunta. Não tenham vergonha. Sabe, as pessoas, elas estão compartilhando. E quando, por exemplo, esse tema da live, foram vocês que escreveram. Transição de carreira. Entendeu? Aí interage mais. Escrevem lá sempre que colocar, que vocês puderem, né? Será sempre bem-vindos. Um beijo, tá? Ó, boa quarta-feira pra todo mundo. E até quarta-feira que vem. Oi, Marcelo, tudo bom? Obrigada. Parabéns pela coragem, obrigada. Oi, Felipe, tava aí também. Então tá, gente, obrigada por todo mundo aí que participou. Oferecimentos: Mônica, Paulo, Nelson, Tony, Léo, Bruno, Roger, Deva, Marcos, Fabinho, Adão, Sofiati, Mari, todo mundo que participou, Gil, José Carlos. Um beijo, gente. Foi um prazer imenso compartilhar essa experiência com todos vocês. Gratidão e até mais. Tchau, tchau!